Gente, sobre intenções de missa, a gente tem uma certa confusão e algumas pessoas têm perguntado muito sobre isso. Eu resolvi fazer o vídeo então. Eu achei até que já tinha feito esse vídeo, mas não achei, então vamos fazer de novo se for o caso. Existe uma regulamentação sobre isso, tá? Intenção de missa, a situação que acontece no Brasil não parece ser o que a igreja sempre fez e o que a igreja pede para que seja feita, né? Determina que seja feita, não pede, determina que seja feita. Tá? O Código de Direito Canônico fala sobre isso e a história fala sobre isso. Né? O Código não fala assim, não tirou do nada. A história fala sobre isso. A história da igreja fala sobre isso, porque isso vem desde lá de trás. Mas eu vou deixar a história um pouquinho de lado, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. Né? Vamos só para a parte que interessa, que vou ter que falar sobre alguns cânones do Código de Direito Canônico. Mas antes disso eu quero fazer algumas explicações mais específicas aqui. Lá no capítulo que fala sobre espórtula, né, ele é intitulado no Código de Direito Canônico como das espórtulas para a celebração da missa. Né, vai estar no cânon 945 para frente. Eu quero falar só sobre o 945 até o 948. Tá? Depois tem mais, só que o que eu acho que interessa mais são esses daí. Então o que acontece? Lá no início, eu falei que não ia falar de história, mas só um pouquinho, tá? Só para poder contextualizar. Lá no início, as pessoas, né, elas costumavam fazer doações para o sustento da própria igreja, do sacerdote, tá, do padre. Isso já era comum vindo desde lá do judaísmo, antes da igreja. Tá? Isso já era comum, isso já é comum até no paganismo, isso era comum. Tá? Com o tempo, essas doações, com o tempo dentro da igreja, né, essas doações, elas passaram a poder ser feitas fora da missa. Tá? Não só dentro da missa, mas fora da missa. Isso levou a igreja a precisar regulamentar essa situação das espórtulas, porque isso poderia dar uma aparência de simonia. Né? Simonia, que é a venda do sagrado, que é como se você estivesse comprando intenções, estivesse comprando a missa. Tá? E aí deu até uma aparência muito burocrática na coisa, porque precisou regulamentar, muito bem regulamentado. Mas foi preciso regulamentar justamente para que não acontecesse esses abusos que aconteciam lá antes. Né? Afinal de contas, espírito de cobiça é coisa de ser humano e isso não exclui o clero. Tá? Nunca excluiu e não continua sem excluir. Tá? É uma realidade, isso não tem jeito. Né? Não vou dizer que é a maioria, claro que não é a maioria, mas acontece. Tá? Então é preciso ter regulamentação disso. Então, sendo preciso afastar essa questão da simonia, também era preciso que não parecesse que a igreja é movida só por essas questões burocráticas e por dinheiro, que é muito fácil parecer numa situação dessa. Né? Bom, o cânon 945 ele tem 2 parágrafos. Tá? O 945, o parágrafo primeiro, ele fala o seguinte, é só para poder colocar a situação do cânon, porque o que me interessa é o segundo. Segundo o costume aprovado pela igreja, a qualquer sacerdote que celebra ou concelebra a missa é permitido receber espórtula oferecida para que ele aplique, guarda essa palavra, aplique, essa palavra é o centro da coisa, aplicar a missa, para que ele aplique a missa segundo determinada intenção. Tá? Uma coisa é ter a intenção na missa e você rezar na missa, outra coisa é você aplicar a missa. Tá bom? Então, aqui já fala que o padre pode receber espórtula. Espórtula, se você for lá no dicionário olhar, vai ser o equivalente a esmola, né? Alguma coisa assim. Bom, o parágrafo 2º, ele diz, recomenda-se vivamente aos sacerdotes que, mesmo sem receber nenhuma espórtula, né, mesmo sem receber nada, celebrem a missa segundo a intenção dos fiéis, especialmente dos pobres. Certo? Então, esse 2º parágrafo ele já está aqui justamente para lembrar os sacerdotes e a igreja como um todo de evitar o perigo de comércio, né, das coisas sagradas, ou seja, simonia. Certo? Beleza. O 946, ele vem falar, ele só tem né, só o caput. Os fiéis que oferecem espórtula para que a missa seja aplicada segundo suas intenções, concorrem com esta oferta, então precisa ter uma oferta, para o bem da igreja e participam de seu empenho ao sustento de seus ministros e obras. Então essa espórtula serve para isso. Sendo uma espórtula que serve para isso, precisa ser um valor.
tá bom? Bom, aí a gente vai caminhando, né? Então, existe um moto próprio, chamada Firma in Tradizione de São Paulo VI, que ele vai dar motivos teológicos para isso. Eu não vou entrar em motivos teológicos, você vai lá e procura ler, se você quiser saber, é uma fonte que existe, uma fonte teológica, tá? Eu tô falando aqui de parte jurídica. Então a espórtula, ela tem a finalidade, conforme esse cânon, de contribuir para o bem da igreja e auxiliar no sustento dos sacerdotes e das suas obras, né? Das obras da igreja. É isso, é para isso que serve a espórtula, que é para a aplicação na missa. De novo a palavra, aplicação na missa. Lá no cânon 947, ele fala: deve-se afastar completamente das espórtulas de missa, até mesmo qualquer aparência de negócio ou comércio. Você vê que a igreja está muito preocupada com isso. Ela está bem preocupada com isso. E ela tem que estar bem preocupada com isso. Porque a igreja está no mundo inteiro. Você imagina o que é controlar centenas, milhares de paróquias pelo mundo inteiro, né? Ah, tem os bispos e cada bispo tem alguma quantidade, alguma porção dessas paróquias para poder controlar e tudo mais. Sim, então, controlar centenas, milhares de paróquias, milhares de bispos, né? São alguns milhares de bispos pelo mundo, dezenas de milhares de padres. Então, não é uma coisa simples manter isso aqui. Então, é preciso ter regulamentação, é preciso ter regra. Senão, vira comércio mesmo, né? Infelizmente, vira comércio mesmo. Tá? E ninguém vai se preocupar muito até perceber a que ponto nós chegamos. Então é preciso nem começar a chegar. Tá? A preocupação da igreja é essa. Você vê que várias vezes ela fala sobre isso. Agora vem o cânon 948, que aí sim vem falar alguma coisa que interessa mais ao tema que eu quero abordar, que é a intenção da missa na igreja aqui no Brasil. Os nossos, pelo menos na maioria dos lugares, né? A forma como são as intenções aqui no Brasil, aquelas listas gigantescas de intenções que é lida antes da missa, ou lá o padre até inventa colocar no meio da missa, e aquela confusão. Ah, e se não coloca, o povo reclama, e se não coloca, o povo vai lá e briga, né? E se tem que falar, tem que se colocar só não serve também, tem que publicar, tem que falar, tem que todo mundo ouvir, senão, então, esse tipo de coisa, tá? Que é meio estranho para a história, é meio estranho para o que a igreja quer e pretende. Bom, o que o cânon fala? Vamos lá devagarzinho, devem aplicar-se, ao verbo de novo, devem aplicar-se missas distintas nas intenções daquelas em favor de cada um dos quais foi ofertada e aceita uma espórtula, mesmo diminuta. Vamos por partes. Eu falei várias vezes do verbo aplicar. Aplicar é o quê? Aplicar é a espórtula. Você dá a espórtula para que o padre aplique aquela missa conforme aquela intenção. Então, se não tem espórtula, não tem aplicação da missa. Ah, você reza, o padre reza, a intenção do padre, beleza, ótimo. É a intenção do padre, tá? Então não é questão de validade, não é uma questão de importância, não é questão disso, é questão de aplicação, certo? Então, já entendemos o que é aplicar. Aplicar é a questão da espórtula, certo? Então ele fala, devem-se, não é uma sugestão, devem-se aplicar missas distintas nas intenções daqueles em favor de cada um dos quais. Missas distintas, são missas separadas. Não é a mesma missa. Não é uma só, entende? Não é uma só. Então, missas distintas nas intenções, uma missa para cada intenção. Missas distintas nas intenções daquele em favor das quais foi oferecida e aceita uma espórtula. Então, é uma espórtula por missa. E agora, como é que fica aquelas listas de intenções gigantescas? Né? Se é uma espórtula por missa, você aplica uma missa para cada intenção que tem espórtula. Mesmo que seja mínima, que seja R$10, R$5, R$15, o que for. Mas tem a intenção. Né? E tem a espórtula, então é aplicada a missa, e para aquela intenção. E não para uma lista sem fim. Ali você está rezando por aquela pessoa na missa, você não está aplicando a missa.
É diferente, é muito diferente. O problema é hoje você encontrar padres que apliquem missas específicas. Você não encontra, eles não querem fazer isso. Eles querem fazer celebrações que normalmente a gente chama na igreja pro populi, né? Para o povo. No final das contas é isso. Todas as missas acabam sendo pro populi. Porque mesmo aquelas intenções, as missas não são por intenções específicas. As missas são por intenções do povo, gerais do povo. Ah, não tem leitura, numa missa pro populi não tem leitura da intenção. Não tem leitura das intenções, mas para o povo do mesmo jeito. Mesmo que tenha a leitura da intenção, ela não é aplicada para aquela intenção. Né? Porque é uma para cada. Não é uma missa para 200 intenções. Não é isso que é a ideia. Então esse cânon, antes de eu explicar o cânon, deixa eu continuar só a leitura. É oferecido e aceito o espóltula, mesmo que diminuta. Então, mesmo que diminuta é a parte do valor, né? Tanto faz, o valor não importa. O valor é que, a questão é que foi aplicado uma espórtula qualquer, mesmo que pequena ou alta, tanto faz. É preciso uma intenção para cada missa. Tá? Bom, então esse cânon, ele parece que está em contradição com a prática que a gente tem atualmente aqui, né, em várias igrejas e dioceses inteiras. Né, de fazer essas listas com várias intenções. Tá? O que se verifica aqui não é a contradição, desde que fique claro que os fiéis, que valores variados de uma oferta estão contribuindo para uma espórtula única. A questão não é valor. Tá? A intenção é que seja uma espórtula única para cada missa. Né? Então, existe até um decreto da Congregação para o Clero, de 1991, que regulamenta exatamente o que foi dito sobre essas chamadas missas coletivas, né? Ou pro populi. Para mim, são missas pro populi, é a mesma coisa. Que é um decreto com nome enorme em latim. Né? Então, não adianta eu falar aqui para vocês. Ele é de 22 de fevereiro de 1991, esse decreto. Que ele fala sobre essas missas coletivas. Esse decreto, ele regula que essas missas, que vamos dizer assim, elas são, sei lá, pluriintencionais, né? Elas não podem ser celebradas mais do que 2 vezes por semana nos lugares de culto, né, nas igrejas, conforme a resposta que foi dada ao arcebispo do Rio de Janeiro da época, que eu não lembro qual era. Então, já existe uma consulta com relação a isso, e eles falaram que não pode mais do que 2 vezes por semana essas missas desse jeito, com muitas intenções. Então, as missas são especificamente com aquela intenção. Tá? Então, existem várias outras, eu tenho certeza que ficaram muitas dúvidas pelo que eu falei aqui, pelo que eu expliquei aqui. Né? Então, vocês podem colocar aí, e fazendo perguntas, e que a gente vai até dando ideia para responder em mais vídeos. Mas, basicamente, a questão toda é essa. Não existem essas missas pluriintencionais, essas missas que têm intenções variadas de listas e listas de intenções. Tá? Isso não é cultura da igreja, e a igreja não é a intenção da igreja fazer isso, que seja feito assim. Né? Pode até ser feito, mas aí, ó, já a resposta já foi feita, não mais que 2 semanas em lugares de culto, não mais que 2 semanas nas igrejas, né? Dentro das igrejas, não faça isso. Tá? Então, é um tema que vai abordar um monte de problemas, é um tema que vai ter um monte de controvérsias, tá? Um monte de controvérsias. Tem um monte de gente falando aqui embaixo, se viram o vídeo até agora, até esse momento, vai ter um monte de gente reclamando, achando ruim, que não é assim e tal, mas é assim que está no Código de Direito Canônico, né? É assim que a igreja quer. Eu não expliquei só conforme eu entendo do código, você pode ler lá no código, está escrito lá no código. Eu citei aqui documentos da igreja, eu citei aqui respostas da Congregação para o Clero, tá? Então, vai lá e lê. É o que a igreja pede, é o que a igreja quer, né? Então, nós temos espórtulas específicas para missas específicas. Tá? Existe a missa pro populi, que é para o povo. Então, beleza, fez a missa pro populi até 2 vezes por semana, que é o que a congregação para o clero, né, que eu falei? Para o clero. A congregação para o clero respondeu, então pronto, faz essas 2 assim dessa forma, mas o resto não. O resto são com intenções específicas. Tá? Mediante espórtula. É assim que se aplica a missa. E a gente precisava aprender isso. Aqui no Brasil é até difícil falar disso. Né? Quem já ouviu falar isso aqui no Brasil? Dessa forma que eu acabei de falar? Pouquíssimas pessoas.
né? Eu tenho conhecimento de uns vídeos aí do falecido Dom Henrique Soares, falando sobre isso, explicando isso, não tão detalhadamente, mas explicando isso, né, da forma dele lá, e explicando que é assim, desse jeito que eu acabei de falar também, né? Fora isso, eu não conheço mais nenhum vídeo. Mas existe todas essas questões com relação à intenção, e isso daí acaba me dando, às vezes me dá até coceira, assim, quando eu vejo aquelas missas com intenções, de um monte de intenções, né? Finados, então, joga aquele monte de papel assim para baixo, né? São centenas de intenções, né? Tem paróquias que até colocam uma caixinha lá para colocar lá e nem precisa falar, porque na verdade não precisava falar hora nenhuma, tá? Aquelas intenções antes da missa não precisam ser faladas, não precisa ser desse jeito, ela é aplicada, só é aplicada, pronto, acabou. Não precisa ficar falando o nome de ninguém, não precisa ficar citando o nome de ninguém, não precisa falar antes da missa, não precisa falar na hora da oração eucarística, quando fala lá pelos mortos, ou pela intenção, qualquer coisa assim, não precisa falar, né? Eu entendo que muitos padres acabam falando porque para acolher aquelas pessoas e tudo mais, essa coisa toda, mas não é assim, né? Nunca foi assim, a ideia não é que seja assim. Então, a gente precisa também, às vezes, dar uma segurada nessa coisa de querer fazer só para poder adular as pessoas, né? Massagear o ego das pessoas, porque está falando a minha intenção, o que eu queria que a minha intenção fosse, e esse tipo de coisa. Bom, o que eu tinha para falar sobre esse assunto é esse. No mais, só um recadinho. Vai lá na minha bio do Instagram, procura, então me chama, procura o link da plataforma. A plataforma fala de todas essas coisas e mais um monte de outras. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.